Graça e paz, Pastor Davi, graça e paz aos nossos amados irmãos. Do mesmo modo, eu quero desejar uma excelente tarde a todo mundo. Nós vamos para o capítulo 10 de João e eu queria começar uma série de 3 reflexões com base nesse capítulo. Nós vamos falar aqui sobre a vida que só Jesus pode dar. Somente Jesus. E nele, somente nele, nós podemos encontrar a verdadeira vida. Vamos começar hoje a partir do versículo 1, indo até o versículo 5. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. O capítulo 10 é uma palavra de Jesus de denúncia aos fariseus diante de um episódio que tinha acontecido no capítulo 9. Os fariseus tinham interrogado um jovem que tinha sido curado por Jesus de cegueira. Eles interrogaram e expulsaram o jovem diante daquela situação. Jesus então pronuncia as palavras do capítulo 10 em forma de alegoria. E nesse momento, Jesus denuncia esses líderes religiosos da sua época, mostrando como eles são falsos líderes. Jesus os chama no texto de ladrões, de salteadores, de mercenários. Mas em contraste com tudo isso, Jesus se apresenta como o verdadeiro condutor das ovelhas, o verdadeiro líder em quem se pode confiar. Ele mostra-se nesta passagem em 3 figuras aqui. Ele mostra-se como o pastor, a porta e na sequência ele se apresenta como o bom pastor, como aquele que pode conduzir o rebanho, em quem podemos confiar. Nós podemos então destacar também nesse texto que é em Jesus que nós podemos encontrar a verdadeira vida. Ele veio para dar vida como pastor, como aquele que é o verdadeiro líder enviado por Deus, aquele que nós devemos seguir. Portanto, nós podemos confiar nele e esperar que dele, na verdade, nós podemos obter a vida verdadeira. Mas por que somente nele e exclusivamente em Jesus nós podemos ter a verdadeira vida? Eu queria então destacar isso em 3 momentos diferentes. E hoje, em primeiro lugar, eu quero mostrar que nós encontramos a verdadeira vida em Jesus, porque ele é o pastor e somente nele temos a segurança que precisamos. Quando Jesus se apresenta como pastor, nós podemos destacar essa segurança. Todos nós gostamos de estar seguros, nós queremos uma vida segura e não há segurança fora de Jesus. Então veja como o pastor que se apresenta nesse texto, como nós podemos destacar nele a verdadeira segurança e, portanto, entender que é nele que nós encontramos a verdadeira vida, porque somente nele nós estamos seguros. Então vamos vê-lo como pastor no texto, como é que ele se apresenta nesse texto. Ele então mostra-se como pastor que é dono das ovelhas. Ele possui as ovelhas, ele é o pastor das ovelhas e as ovelhas são suas. Veja que é assim que ele vai se apresentando no texto, como alguém
que tem as ovelhas em suas mãos, a quem as ovelhas pertencem. E aí isso nos traz segurança, sabe por quê? Porque significa que a nossa vida tem um dono. Nós não somos ovelhas desgarradas, sem pastor. Se nós temos um Senhor, se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós pertencemos a Ele, a nossa vida está nele e, portanto, estamos seguros porque pertencemos absolutamente a Ele. Como pastor, ele também conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Veja que é isso que ele também declara no texto. Isso nos traz segurança porque sabemos que ele sabe quem somos. Ele nos conhece pelo nome, ele sabe o nosso endereço, ele sabe a nossa identidade, ele sabe sobre a nossa vida, as nossas dores, ele conhece toda a nossa estrutura. Mas também ele é o pastor conhecido das suas ovelhas. A verdadeira ovelha conhece o verdadeiro pastor. Ela sabe em quem pode confiar, ela sabe em quem pode se segurar, ela sabe que ele é o seu verdadeiro líder e pode seguir os seus passos confiantemente. Ele também conduz as suas ovelhas, porque temos segurança em Jesus. E nisso destacamos que somente nele encontramos a verdadeira vida, porque é ele que conduz as ovelhas, ele está na condução das ovelhas. Então o texto diz que ele as tira para fora, ele chega no curral e tira as ovelhas para fora e vai adiante delas. Era muito comum no Oriente o pastor vir e pegar as ovelhas e seguia diante delas, conduzia as ovelhas indo à frente delas. E nessa ocasião, é essa realidade pastoril que Jesus está trazendo para definir também o seu relacionamento com as ovelhas. É Ele que conduz, Ele está na condução da nossa vida, Ele está na direção da nossa vida, portanto, estamos seguros nele, porque Ele sabe para onde está levando as ovelhas, Ele sabe para onde está conduzindo as ovelhas. Estamos seguros também porque é Ele que nos busca. Ele diz, eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, né? E é Ele, portanto, que vai atrás dessas ovelhas, porque Ele diz, me convém agregar estas também. Olha que maravilhoso, é o Senhor que vai nos buscar, é o Senhor que vai atrás. E mesmo quando nos desgarramos, nós estamos seguros porque Ele não desiste de nós, porque Ele não nos descarta, porque Ele não nos esquece nem nos joga fora. Que coisa maravilhosa! É termos segurança em Jesus, é estarmos seguros naquele que é o nosso pastor. Assim é que Ele nos dá a verdadeira segurança, que nem o outro é capaz de dar. Eu acho que uma das piores coisas da vida é não ter onde se segurar. Mas Jesus é a nossa própria segurança. É Ele que é a nossa verdadeira âncora de sustentação. Nele, portanto, podemos confiar inteiramente. Jesus já é o seu pastor? Ele é aquele que está à frente da sua vida? É a Ele que você obedece? Você também ouve a voz dEle, reconhece a sua voz, ama a sua voz por meio da sua palavra? Se você ainda não tem esse relacionamento com Cristo, essa vida com Cristo, nesse momento eu te convido a ter a verdadeira vida, essa vida que só o verdadeiro pastor é capaz de dar. Que o Senhor te abençoe e que faça, que torne esse encontro real na sua vida.